A Polícia Militar de São Paulo matou 2 pessoas por dia em 2024, numa escalada de violência que tem chocado a população, um aumento de 46% com relação ao ano anterior. Esses índices alarmantes de letalidade colocaram foco sobre o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, e obrigaram o presidente do Supremo Tribunal Federal a intervir, tornando obrigatório o uso de câmeras corporais pelos PMs em gravação ininterrupta durante as operações. Nos últimos dias, até o padrinho dele, o governador Tarcísio de Freitas, deu declarações no sentido de se descolar do afilhado. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Ao mesmo tempo, Derrite, um ex-integrante da rota afastado por excesso de mortes, tem se mostrado alheio ao descontrole de suas tropas. Mas por que você saiu da rota? Porque eu matei muito ladrão. O secretário acumula uma série de declarações, no mínimo irresponsáveis, sobre a condução das políticas de segurança no Estado. Vitimismo barato dentro da Assembleia Legislativa, usando a morte de um garoto de 4 anos para fazer politicagem. Primeiro disse que desconhecia o número de mortos da Operação Verão, a mais letal dos últimos anos. Depois, declarou que se sentia realizado por ter alcançado o sonho de infância de virar policial. Enquanto isso, tem levado uma vida de luxo, pegando, para lá e para cá, carona em jatinhos particulares de amigos para ir à Bahia ou a Brasília. E tem também frequentado festas de arromba. Uma delas, um hotel que serviu de cenário ao seriado The White Lotus, no sul da Itália, com tudo pago, é lógico. Eu sou contra a pena de morte. Acho que a vida é um dom de Deus. Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Atira! Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai analisar um perfil em específico, que é o do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite. E eu vou conversar com o Pedro Che, que é policial civil, professor de História, coordenador do Movimento Policiais Antifascismo. Seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Olha, Bela, eu tenho só a agradecer ao espaço que vocês disponibilizam para mim, disponibilizam para o movimento, para a pauta, e saiba que eu me sinto no time CL, viu? Ah, mas você faz parte do time CL, viu, Pedro? Um prazer te receber e acho que é muito importante a gente ter um olhar de quem conhece as polícias, como você conhece, porque além de tudo você é pesquisador, você é historiador. E, bom, vamos começar puxando um pouco da história de quem é o Guilherme Derrite. Eu acho que muita gente não sabe, conheceu o Derrite já ocupando esse cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? E, bom, ele tem na sua história, né, vamos dizer assim, no seu currículo, investigação por 16 homicídios, né? É um oficial reserva da Polícia Militar. Então, eu queria que você contasse um pouco essa história desses registros oficiais dos homicídios do Derrite, para poder também explicar um pouco por que ele foi afastado da rota e como, ainda assim, ele é o chefe das polícias em São Paulo. Bem, o Derrite, né, ele foi um cara que teve sempre uma visão muito política com relação ao seu trabalho. Se a gente pegar só no aspecto funcional mesmo, sem entrar na parte operacional, ele esteve na rota, que é um local que dá uma visibilidade, que dá uma credibilidade com relação ao policial. Ele não estava em qualquer delegacia, batalhão ou companhia, estava na rota. É muito emblemático, é muito sintomático. Depois de ele estar na rota, ele ele faz um concurso interno e se transforma como se fosse um assessor de comunicação dos bombeiros militares, né, da parte do bombeiro, porque na Polícia de São Paulo é junta, diferente de outros estados, que são corpos separados. A Polícia Militar de São Paulo, né, as instituições militares estaduais são juntas, então você pode, em algum momento, ser policial militar depois se tornar bombeiro militar. Isso foi algo que aconteceu com o Derrite.
Então, isso é um ponto, né? Então, ele se credibiliza, digamos, a partir de dois espaços que têm muita força comunicacional. Se a gente entra para atividade em específico, né, novamente, a gente vai assistir essa veia, esse uso, que é um ponto até que a gente talvez acho que vale a pena a gente abordar depois, do uso das instituições para promoção individual. O Derrite sempre teve muito bem essa visão, teve muito clareza essa estratégia e desempenhou isso muito bem. Ele, de forma muito profissional, inclusive, produzia vídeos na rota, né, das suas ações. Então, era desembarque, era perseguições, isso tudo editado, não de uma forma amadora, mas sim muito profissional, com música, com cortes muito bem definidos, com divulgação dentro do YouTube e outras plataformas também. E aí tinha os diálogos dele, então você tinha inclusive um The Hit que você iria ter várias versões desse mesmo cara. Você tinha o The Hit, por exemplo, que falava em entrevistas que um policial matar apenas 3 bandidos num período de 5 meses seria muito pequeno, e ao mesmo tempo você tem o The Hit conversando com um menor de idade e dando conselho ao cara. Então isso foi, digamos assim, de uma estratégia, de uma expertise comunicacional muito interessante por parte dele, né? E que diz muito sobre esse viés político. E tem, claro, né, ele tem que subsidiar, inclusive, esse viés político a partir de sua própria atuação, porque é muito complicado você, digamos, pregar uma atuação e desempenhar outra. Isso fala muito sobre a segurança pública no Brasil e a segurança pública para o DEIT, a partir do momento que ele se torna secretário, né, de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso é importante, até porque a gente teve diversos casos na conta, né, do secretário de Segurança Pública. Eu vou falar mais para frente, acho importante a gente falar da operação no litoral de São Paulo, né, que deixou dezenas de mortos. Mais recentemente, foi um caso que chamou muita atenção porque foi gravado, que foi aquele homem que foi arremessado da ponte por um policial. E foram aparecendo outros casos também, né? Isso é um fenômeno que normalmente acontece. Quando uma denúncia aparece, acho que também acaba pavimentando caminho para que outros casos acabem ou sendo denunciados ou gravados, enfim, eles vão aparecendo também. Não que eles estejam necessariamente acontecendo mais, eles sempre estão acontecendo, né, Pedro? Mas isso é muito importante porque, de certa forma, como você disse, o DERIT vem tentando há bastante tempo construir essa imagem, né, dele, até para pavimentar um caminho para 2026. Ele quer ser senador e por isso é importante para ele também estar tão aliado ao Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que também tem pretensões aí até para a presidência em 2026. Mas vamos lá. Levando em consideração que essas notícias são muito ruins, né, para quem deseja esse posto aí no Senado, como é que você avalia, como é que ele vai tentar limpar a imagem dele daqui para frente? Essa sinalização que o Tarcísio deu, por exemplo, sobre as câmeras nas fardas, dizendo que estava errado, é também uma tentativa de tentar blindar o DERIT nessa história toda? Eu acho que eu talvez tenha uma visão um pouco diferente com relação a isso. Eu entendo que o Tarcísio está tentando se blindar, porque ao Tarcísio vai ser exigido um papel, ser uma figura moderada, né? Se ele estiver pensando em 2026 e 2030, estou falando do presidente da República, né? Já para o DERIT, a gente vê que nos cargos, principalmente parlamentares, né, do Legislativo, digamos, apoiar-se em discursos extremistas e ações dessa natureza, parece que isso não redunda em grandes prejuízos, né? É só a gente olhar, por exemplo, alguns membros que estão hoje no Senado Federal, como o Damares, né? É um exemplo, você tem lá também Flávio Bolsonaro, e tanta Magno Malta, e tantas outras figuras, né, que estão tanto na Câmara dos Deputados Federais como no Senado da República, que eles representam, sim, visões extremadas sobre uma certa perspectiva da sociedade. Então, eu vejo esse cenário agora, ele apresenta alguns perigos para o DERIT, sim, principalmente se ele for sacado. Mas, ao mesmo tempo que o Tarcísio tem que trazer uma moderação à sua figura, e aí ele faz um elogio às câmeras,
Teve outra fala dele, eu acho que foi junto com os ministros do STF, que eu olhei assim e até me surpreendi. Ele falando que os números de São Paulo, não é, tem sim, com relação à letalidade não, desculpe, aos homicídios, eles têm sim fundamento com relação a um domínio, né, por parte de facções criminosas que naturalmente traz a pacificação. Engraçado que muitas vezes, né, a maioria das vezes, os políticos de direita, eles afirmam, trazem para eles os méritos com relação a números mais controlados da segurança pública, e dessa vez ele teve uma fala até, digamos, ilustrada, né? Então eu vejo um cenário em que o Derrite, se conseguir se manter no cargo, que eu entendo que ele vai se manter, ele vai ter, sim, vai usufruir muito bem politicamente disso. Enquanto o Tarcísio fica numa situação um pouco mais periclitante, porque ele quer se afirmar como um candidato nacional, ao mesmo tempo ele não pode pegar e jogar para fora, jogar o bebê com a bacia, né, com a água suja, uma cria sua que representa muito dos valores que fazem parte do seu principal eleitorado, que vai, inclusive, capitanear, não é, a sua movimentação política a partir de eleições subsequentes. Ele não pode virar as costas, ele não pode trair a base, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que moderar. Então, é um desafio para ambos. O Derrite vai ter que tentar encontrar forma de desacelerar a tropa, e o Tarcísio vai ter que fazer esse jogo dúbio aí e tentar manter, né, o seu correligionário para que ambos não sofram prejuízos nas suas pretensões. Mas Pois eu é. queria, Gabriela, falar um ponto, até desculpe agora interromper, porque você falou um Imagina. ponto que eu achei interessantíssimo, que acho que a gente tem que focar também. Engraçado, quando a gente tinha números muito elevados de aprovação com relação à Operação Escudo e Verão, a gente tinha uma quantidade diminuta de vídeos, né, de flagras da polícia praticando arbitrariedades. A gente vê com uma questão educacional, e você tocou nisso, e foi a primeira pessoa, inclusive, que me falou isso, que deu esse toque, eu realmente achei assim, muito interessante, que ao passo que a população vai criando um desagravo e a própria mídia também vai repercutindo, as pessoas se sentem mais confortáveis para fazer esse tipo de denúncia. Para a Vai gente ver gerando o quanto a movimento, coisa né? não é simplesmente fortuita. Tem todo um papel da mídia importante com relação a isso, e tem um papel também educacional de vigilância com relação aos próprios servidores e serviços públicos. Então, fundamental esse ponto que você colocou. Né? Ainda assim, sabendo que pode sofrer represálias, sabendo que pode ter o celular tomado, né? E que isso pode ter consequências ali. Mas, de qualquer forma, é a única ferramenta que a sociedade tem para denunciar, né? Quando está acontecendo. Eu acho importante também a gente falar da Operação Verão, da Operação Escudo, que apesar de contar como operações separadas, na verdade, uma é continuação da outra, né? Que aconteceu na Baixada Santista, e a gente teve dezenas de mortos na Baixada Santista. E isso também gerou, na época, diversas denúncias. Organizações internacionais também fizeram denúncias de como isso era uma violação aos direitos humanos. E, na época, o Tarcísio também, a sinalização foi um tanto quanto parecida. Por isso me chama a atenção também que, nesse momento, ele falou publicamente sobre não exonerar o Derrite, mantê-lo ao lado dele. E, nesse momento, também, ele disse, olha, podem ir na ONU, podem ir no raio que o parta, não estou nem aí. Essa foi a frase dele. E o quanto isso também abriu um caminho para que essas mortes e esses casos de violência pudessem continuar acontecendo, né? Porque esse é o recado que você acaba dando, né, para as polícias também. E, de certa forma, além desse recado, que é importante, a gente tem o fenômeno da letalidade policial subindo, ao mesmo tempo que a gente teve esses números, né? Então, foi um movimento que aconteceu durante a gestão do Derrite e do Tarcísio. Não, com certeza, né? Algumas pessoas olham o Derrite como se fosse o Darth Vader, né, da situação. E não é que ele não caia a ele, não sirva a ele a carapuça de vilão nesse cenário, né? Sim, cabe. Pelo exemplo, pelo que ele fomenta também. Mas a gente vai ter que entender que, digamos, ele é como se fosse o cume, né, de um iceberg, e que a gente tem toda uma segurança pública que é direcionada a essa ideia de combate, a essa ideia de guerra, de enfrentamento. Inclusive é monolítica isso, não existe quase que nenhuma outra forma de se pensar a polícia no Brasil, nem em paralelo.
não é guerra, e tiro, porrada e bomba realmente. Não há uma visão clara sobre uma política de segurança pública estratégica. É apenas aquela questão: vamos soltar os policiais da rua e eles vão dar um jeito de conter o caos. Só que, bem, primeiro, contar apenas com a polícia para esse tipo de trabalho, você sabe já que o resultado é um puro fracasso. A gente faz isso já desde da década de 70, 60 e 70, tenta fazer esse tipo de ação, e a gente não vem resolvendo a questão do problema do crime organizado, né? Então, acaba que a gente apenas fomenta, digamos, né, uma ação mais forte por parte do Estado, mas não uma ação efetiva. A gente está estimulando ações cada vez mais truculentas a partir de pequenos discursos, de palavras que até soam, às vezes, engraçadas, não é, anedóticas, na cabecinha, como foi o Witzel que falava. Agora, eu quero um pouco trazer, você até deu uma pincelada nessa história, né? A gente conversava antes do episódio começar sobre como o Derrite usou as instituições para ganhar, né, para alavancar a notoriedade dele. E a gente sabe que ele precisa de apoio, não só do Tarcísio, né, mas precisa de apoio popular se ele quiser ser senador em 2026. Mas você chamou atenção para um ponto importante que eu achei relevante também, que é o fato de o bolsonarismo abraçar esse discurso muito bem, muitas vezes até aclamar, né, na maior parte das vezes. Então, de certa forma, a base, né, o eleitorado da extrema-direita concorda com isso. Então, como é que isso se dá, assim? Porque ele também está tentando um pouco limpar essa imagem, porque faz praticamente 2 semanas que isso está estampando todos os noticiários e até a mídia tradicional está cobrando tanto o secretário quanto o governador. Gerou também movimentações nas ruas, as pessoas indo para a manifestação pedindo a saída do Derrite. Então, o quanto é uma dualidade ali também, essa questão, já que ele usou tanto das instituições, como você bem observou, Pedro? Bem, o bolsonarismo, né, ele é problemático com relação à segurança pública, por causa de uma visão extremada com relação a ela. A gente, infelizmente, a gente tem, não só aqui no Brasil, mas a gente tem muito arraigado no Brasil, a ideia do inimigo interno, né, que o nosso problema não está a partir de circunstâncias internacionais, mas sim a partir de como o próprio povo se realiza. Então, o problema da segurança pública, qual é? Eles entendem como escolhas individuais. Então, tem o cara lá que poderia escolher um caminho honesto, ele escolhe um caminho desonesto, e o papel, então, da segurança pública é fazer com que, esse cara seja devidamente punido, e aí cria-se narrativas em que, digamos assim, cada vez mais a justiça ela não teria força para executar esse papel, então cabe cada vez mais à polícia fazer isso de forma extrajudicial, inclusive, né? Extrajudicial não, antijudicial, muitas vezes, né? Extra e antijudicial, cabe esse papel, infelizmente, e você tem ainda, não é, uma pegada, um toque, não é, na questão de higienismo social. Então você tem que afastar certas classes, certos tipos de pessoas, certas figuras, para que essas figuras elas não perturbem o bom ordenamento, e aqueles que forem, digamos, que observarem isso, né, essa periferia, né, ela entenda que isso é um caminho ruim e que, na verdade, eles vão ter que seguir um caminho padronizado, estigmatizado, e pensado por essa elite ou uma classe média ilustrada, mas ao mesmo tempo com pouca instrução, que é um dos dilemas brasileiros. Então, infelizmente, o bolsonarismo ele não tem um projeto que se chama de inclusão, de participação. Ele não entende que a segurança pública deve ser não só operacionalizada a partir de políticas policialescas, que são úteis e necessárias, mas também a partir de políticas sociais e educacionais, com mais creche, com mais oportunidade, com inclusive a mudança de pensamento por parte das pessoas, a partir de um projeto nacional em que a gente entenda, não é, que há necessidade de um bom convívio entre pessoas e não alimentar o ódio. Hoje a política, Gabriela, um querendo, vizinho querendo
destratar vizinho em virtude apenas de sua posição ideológica, da sua posição partidária. Isso é algo que é muito ruim para o país e foi algo que foi trazido agora. A gente não tinha isso antes. Tinha divergências entre tucanos e petistas, não é? Mas realmente o bolsonarismo ele chega, coloca isso, incute na sociedade e isso vai muito forte para a segurança pública. A segurança pública também fomenta os seus inimigos, né? E não apresenta, em conjunto com outras instâncias, um projeto para que a gente possa impedir que tantos jovens adentrem a marginalidade. Então não tem como a gente resolver um problema multidimensional a partir apenas de uma lógica. E, infelizmente o bolsonarismo vende isso. Vamos botar a polícia em cima, que vai resolver, e quem não tiver medo da polícia vai sofrer as devidas consequências. Bem, a gente assiste isso desde a década de 60 e 70. Algo mudou, Gabriel? Só piorou. E eu acho que é importante também a reportagem da revista Piauí dessa semana, falando dos voos do Derrite em jatinho particular, pelo momento que isso está acontecendo, né? Essa matéria aparece no momento em que ele está sendo muito cobrado pela letalidade policial, pela violência no estado de São Paulo, e parece que a agenda social dele continua bastante movimentada, independentemente desse momento de crise. Então, queria te ouvir contar um pouco dessa história, já que você acompanhou, leu a reportagem, assim como eu. O caso que mais me chamou a atenção nessa história toda, Pedro, e eu queria saber para você, né, o que mais te chamou a atenção, mas foi ele ter usado um helicóptero da PM para resgatar a mulher que estava grávida de um amigo dele, de acordo com a apuração da Piauí, né, que fez uma investigação. Eu vou até dar os créditos aqui para o repórter João Batista Júnior e também o ator Menescal que fez as fotos lá em Brasília. Mas quero te ouvir a respeito disso, da utilização do Águia e também dessa reportagem como um todo, num momento tão delicado, né, para usar um adjetivo bem leve aqui para tudo que está acontecendo. A gente já pontuou isso de forma muito sutil em outras perspectivas, né, no início dessa conversa, falar do uso para interesses pessoais, né, com relação, por exemplo, ao seu trabalho na polícia. É algo que eu combato, né, muito. Vejam, eu sou policial, mas eu não faço nenhum tipo de imagem, vídeo, eu não correlaciono. Eu estou aqui para falar a partir dos meus conhecimentos e experiências. Mas isso é exceção. A regra, ou é muito comum, é que que outros colegas meus usem das suas funções públicas, funções essas que não são conquistadas, são outorgadas, são oferecidas. Eu não recebo cargo de policial. A mim é investido para que eu tenha responsabilidades e atribuições, apenas isso. Mas não é meu para eu usar, para eu dispor, para eu fazer isso aí que foi feito, por exemplo, usar a minha influência ou usar um lugar de comando para emprestar helicóptero para amigo, por mais que tenha sido por uma causa que, não, digamos assim, para ajudar alguém, mas não me cabe isso, porque se tem regulamentos, se tem protocolos, né, é porque esses regulamentos e protocolos têm sua razão de ser, têm sua necessidade, não dá para ser algo de uso meu. Mas o DEIT, infelizmente, a gente tem que lamentar, porque é um ex-funcionário público e hoje serve também, mas numa outra condição, em cargo comissionado, ele foi um cara que sempre se utilizou disso. Utilizou da sua posição na PM para conseguir fazer vídeos que não deveriam ser feitos, certo? Para se promover individualmente. Depois foi bombeiro, ocupou um cargo estratégico, que era um cargo de relações públicas, igualmente, usufruindo dessa posição, está ali em contato com a imprensa, fazendo amigos. Depois ele vira deputado, e aí, aí realmente política é figura pública, tem que se colocar como membro de um palanque, e depois vira secretário, mas o secretário que a todo momento transparece que o importante não é a coisa pública. E aí deveria ter uma reprimenda com relação a isso por parte do Tarcísio, que não vai ter, mas sim o galgar para uma nova etapa, virar senador, constituir boas relações, usar do meu poder de influência para conquistar amigos interessantes, amigos poderosos, amigos com dinheiro e com repercussão. Então, faz parte da nossa tragédia da segurança pública num viés até menos abordado. A gente fala pouco disso, mas está lá, se você pega a bancada da bala, sargento sei lá o quê, deputado, delegado sei lá o quê, capitão sei lá o quê, major, coronel, tenente-coronel, agente. Isso está errado.
Isso é, no fundo, isso é uso de uma atribuição pública que não te compete mais, tu saiu, deixou de ser. Então, é um uso do patrimônio, da coisa pública, de forma descarada e que só traz prejuízos. Que ganhos nós tivemos, Gabriela, com esses vídeos? No que isso melhorou a sociedade? Em absolutamente nada. Se fosse para fazer um vídeo para melhorar e para educar, que fosse a instituição. E não um colega fazendo uso da instituição para poder, né, estar onde está e, na perspectiva dele, subir a outros patamares. E tem subido mesmo, né? Pelo que a gente está acompanhando a partir dessa reportagem da Piauí. Pedro, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, por você aceitar nosso convite mais uma vez. Sempre um prazer te receber. Volta sempre, tá? Você vai ser muito bem recebido. Portas sempre escancaradas para você. Gabriela, agradeço muito e vou aqui referendar, né, para a galera assistir, compartilhar aqui o seu programa e também ver essa reportagem da Piauí. Porque além dessa questão aí do helicóptero, você vê os níveis de relações que o Derrite faz, que ele está produzindo, e que, inclusive, a revista Piauí menciona sistematicamente que há, inclusive, a presença de membros que estão dentro do governo federal. Então, isso advoga-se aquela tese, né, de que, infelizmente, o governo Lula está abarcando dentro das suas funções, dos seus corpos, inclusive a oposição. Então é algo que a gente também faz esse alerta, porque a gente está buscando uma segurança pública diferenciada e é importante, né, que sejam pessoas que estejam lá à frente dessas instituições, sejam pessoas que estejam alinhadas com isso e não com o passado que nada de bom trouxe para a gente. Super importante essa observação, Pedro. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Esse finalzinho aqui, eu quero trazer uma pergunta para a próxima aula que a gente vai te apresentar aqui no ECL, que é chamado de paradoxo da escolha. É um conceito que foi criado por um dos maiores psicólogos, o professor Barry Schwartz. Ele fez diversas palestras, né, que foram vistas por mais de 40 milhões de pessoas e agora vão chegar com exclusividade aqui no ICL. Para você entender o que é esse tal paradoxo da escolha, é basicamente quando você demora para tomar uma decisão. Então, sabe quando você está, por exemplo, vasculhando ali Netflix, aplicativos de streaming, né, todas as plataformas, e aí você não consegue escolher o filme ou a série que você vai assistir. E essa é uma sensação muito comum entre as pessoas. As situações acontecem muito na nossa vida, no modelo de vida que a gente leva hoje, nessa vida moderna que a gente leva. Então, a gente vai trazer uma aula a respeito disso. Vai ser gratuita com a gente nesse domingo, dia 15 de dezembro, 8 horas da noite. Então, você pode começar o ano entendendo um pouco mais o que está por trás das nossas escolhas e ter mais confiança também para cair em certas armadilhas. Então, se acesse em detalhes icl.com.br para poder garantir a sua vaga e acompanhar a nossa próxima aula, o paradoxo da escolha. Descubra por que o excesso de opções nos deixa mais frustrados e ansiosos. Domingo, 8 horas da noite, 15 de dezembro. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado e Investimentos na sequência Rolê ICL e a gente está todos os dias, de segunda a sexta-feira, claro, nas plataformas de áudio. A liberdade de escolher é boa, mas será que a partir de determinado ponto o custo dessa liberdade de escolher é maior do que o que a gente ganha com a liberdade de escolher? Pois bem, difícil a pergunta, mas o fato é que no mundo onde as opções são cada vez mais fartas, as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com aquilo que escolhem. Qual será que é o ponto ótimo da liberdade de escolha? E qual será o ponto a partir do qual as escolhas começam a trazer infelicidade para as nossas vidas? Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, escreveu um livro sobre isso, chamado Paradoxo da Escolha. Sua palestra já foi assistida por mais de 40 milhões de pessoas. E o ICL trouxe uma aula com ele online e gratuita para vocês participarem. Dia 15 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, e entendam por que o excesso de escolhas arruinou nossas vidas.